Olá, turma. A nossa aula de hoje vamos falar sobre associação em paralelo de resistores. Na aula passada, nós vimos associação em série e hoje nós vamos ver associação em paralelo. Tá ok? Introdução. Em nossas casas, quando vários aparelhos eletrodomésticos estão em funcionamento, é possível desligar um deles e os demais continuarem em operação normal. Tal fato nos mostra, então, que a ligação desses aparelhos na rede elétrica da residência não é feita em série, como aprendemos anteriormente. Se assim fosse, a interrupção da corrente em um deles acarretaria o desligamento de todos os outros. Na verdade, os aparelhos eletrodomésticos estão associados em paralelo. É um outro tipo de associação que nós vamos ver hoje, né? Nós vimos que as lâmpadas das árvores de Natal, aquelas lâmpadas estão ligadas em série. Se uma apagar, todas apagam, né? Então é diferente. Hoje nós vamos ver uma associação em paralelo, uma outra maneira de associar os resistores. Mas o que é uma associação em paralelo? Definição: um circuito elétrico se encontra ligado em paralelo quando dois ou mais resistores estão ligados em comum no circuito, de modo a oferecer trajetos separados para a corrente elétrica. Veja bem, pessoal, numa associação feita em série, a corrente elétrica que passa por um resistor passa por todos eles, porque a intensidade de corrente elétrica é a mesma. No caso da associação em paralelo, o circuito é feito de tal maneira que a intensidade de corrente elétrica em cada resistor é diferente, tá ok? Aqui nós temos o esquema. Do ponto A ao ponto B, nós temos três resistores, R1, R2 e R3, ligados em paralelo. Aqui percebemos que a intensidade de corrente elétrica no resistor 1 é diferente do resistor 2, que é diferente do resistor 3. Por quê? A intensidade de corrente elétrica é dividida pelos três resistores. Esse é o segredo da ligação em paralelo, tá, pessoal? E enquanto que na ligação em série a resistência equivalente era igual à soma das resistências de cada resistor, aqui não, é que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos dos resistores. Então, 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? A voltagem na associação em série era a soma das voltagens dos resistores. Aqui não, a voltagem é a mesma, tá? Então, nossos aparelhos estão ligados a uma diferença de potencial de 220 volts, tá? Então, a diferença de potencial, a voltagem é a mesma para cada aparelho. E na associação em série, a intensidade de corrente elétrica era a mesma. Agora, na associação em paralelo, a intensidade de corrente elétrica é a soma das intensidades de corrente de cada resistor. Tá? Então, é isso aqui, pessoal. A coisa é desse jeito aqui, tá ok? Vamos ver as características. Primeira característica: o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências parciais. Então, 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Quando quisermos calcular a resistência equivalente, utilizamos essa fórmula aqui. Observação: quanto maior for o número de resistores, menor será o valor da resistência equivalente, porque você está somando números inversos, né? Então, quanto maior for o número de resistores, menor será o valor da resistência equivalente. Na ligação em série, não. Quanto maior for o número de resistores, maior será o valor da resistência equivalente. Isso
na ligação em série. Tá? 2. A intensidade de corrente elétrica aí da associação é a soma das intensidades das correntes elétricas parciais. I é igual a I1 mais I2 mais IN. E observação, quanto maior for o número de resistores, maior será o valor da corrente elétrica total. É claro, você vai somando mais resistores, aumenta o número da corrente elétrica equivalente. Tá ok? E por último, a terceira, a tensão aplicada ao resistor equivalente à associação, isto é, a diferença de potencial, em todos os resistores é a mesma. Isso quer dizer que a voltagem U é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a N. Tá? Quanto maior for o número de resistores, menor será a voltagem do resistor equivalente. Você vai ter mais número para dividir. Tá ok? Então, essas são as 3 características. Agora, vamos resolver a questão número 1, que diz o seguinte. Dado o esquema abaixo, determinar R, U1, U2, I1, I2 e I. Determinar a resistência, a voltagem no resistor 1, a voltagem no resistor 2, a intensidade no resistor 1, a intensidade no resistor 2 e a intensidade total de corrente elétrica. Tá? Então, eu tenho aqui o esquema, pessoal. R1, 3 ohms, R2, 6 ohms. Ele dá a voltagem total, que é 9 volts. Você percebe que o caminho da intensidade de corrente elétrica é diferente. Então, vem uma intensidade de corrente elétrica distribuída pelos resistores. Tá ok? Então, primeira coisa, vamos determinar os dados do problema. Então, R1, 3 ohms, R2, 6 ohms. E a voltagem 9 volts. Como ele quer R, então R interrogação, U1 interrogação, U2 interrogação, I1 interrogação, I2 interrogação e interrogação. Então aqui nós temos os dados do problema. Agora vamos à resolução. Pessoal, desenvolvimento. Primeiro calcular o valor do R. A fórmula é que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos da resistência dos resistores dados. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Substituindo R1 e R2 pelos seus respectivos valores, nós temos que 1 sobre R é igual a 1 sobre 3, que é o valor do R1, e 1 sobre 6, que é o valor do R2. Eu tenho aqui uma soma de frações que tem denominadores diferentes. Então, nós vamos fazer o quê? Determinar o mínimo comum, né? Determinar o mínimo comum. Só que existe uma regra que diz o seguinte: o mínimo comum entre dois números, quando um é o múltiplo do outro, o mínimo comum é o maior. Portanto, entre 3 e 6, o mínimo comum é 6. O que é que nós fazemos? Aí, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2, mais 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 1, 1. Somando-se em cima, nós temos que 1 sobre R é igual a 3 sobre 6. Pessoal, aqui eu tenho a igualdade entre duas razões e preciso determinar o valor do R. Mas nós aprendemos em aulas anteriores que tem uma regrinha que diz o seguinte: traça-se uma vertical passando por R, traça-se uma horizontal passando por R. E R é igual a um traço de fração, onde no numerador ficam os valores que foram cortados. Pessoal, os valores são 1, R, 3 e 6. Os que foram cortados fora o R é 1 e 6. Então, 1 vezes 6 fica no numerador. E no denominador fica o termo que não foi cortado, que é o 3. Resolvendo, R é igual a 1 vezes 6, 6 sobre 3. Portanto, a resistência equivalente é 2 ohms. E a resistência equivalente, pessoal, é menor do que os valores, que eu estou somando números inversos. Então, 2 tem que ser menor do que 3 e menor do que 6. Então, a resistência equivalente é 2 ohms, ok? Vamos ao cálculo de U1 e U2. Aplicando, como nós sabemos que a voltagem é a mesma, como o 1 é igual ao 2, que é igual a U, como a voltagem total é 9,
Então, a voltagem no resistor 1 é 9 e a voltagem no resistor 2 também é 9. Então, o 1 é igual a 9 e o 2 é igual a 9. Agora, vamos determinar o quem, pessoal? O valor do I1. É claro que, segundo a primeira lei de Ohm, o 1 é igual a R1 vezes I1. Então, o 1 é 9, R1 é 3 e 1 é o que nós vamos calcular. Se 9 é igual a 3 e 1, 3 e 1 é igual a 9, passando em 1 para o primeiro membro. E 1 é igual a 9 dividido por 3, e 1 é igual a 3 amperes, tá ok? E 2 é a mesma coisa. I2 é o 2 é igual a R2 vezes I2. Então, o 2 é igual a R2 vezes I2, que é a primeira lei de Ohm. Substituindo o 2 por 9, R2 por 6, então 9 é igual a 6 e 2. Portanto, 6 e 2 é igual a 9. E 2 é 9 sobre 6, que é 1,5. A intensidade de corrente elétrica total é a soma das intensidades da corrente elétrica no resistor 1 e no resistor 2. Portanto, I é igual a I1 mais I2. I é igual, como I1 é 3 e I2 é 1,5, I é igual a 4,5. Tá ok? Então, vamos voltar aqui e explicar novamente. Os dados R1, 3, R2, 6 ohm, U é igual a 9 volts, R, interrogação, tal. Vamos ao desenvolvimento. Primeiro, determinar o valor do R. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Substituindo os valores, nós temos 1 sobre R é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Soma de frações que tem denominadores diferentes, temos que transformar em frações com o mesmo denominador. Então, o mínimo comum entre 3 e 6 é 6. 6 determina do seu jeito. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. Portanto, 1 sobre R é 2 mais 1, 3. 3 sobre 6. Tá ok? Aqui eu tenho uma igualdade entre duas razões, portanto, nós temos uma proporção. E vamos determinar o termo R. Nós aprendemos que traçando uma vertical cortando R e traçando horizontal cortando R, o valor do R é igual a um traço de fração, os termos que foram cortados 1 e 6, então vai ficar 1 vezes 6, e o termo que não foi cortado 3. Portanto, R é 1 vezes 6, 6 sobre 3. R é 2 ohm. Ok? Vamos agora com o valor do R. Do R, vamos determinar independente. Primeiro nós determinamos o valor do R. Vamos agora cálculo de U1 e U2. Como o 1 é igual ao 2, que é igual a U, quer dizer, a voltagem é a mesma, como foi dado que a voltagem é 9 volts, então o 1 é 9 volts e o 2 9 volts. Tá ok? Cálculo de I1. I1 aplicando a primeira lei de Ohm, sabendo que U1 é igual a R1 vezes I1. U1 é 9, R1 é 3 e 1 é o que nós vamos calcular. Se 9 é igual a 3 e 1, 3 e 1 é igual a 9. Tirando o valor de 1, nós temos que é 9 sobre 3. Portanto, I1 é 3 ampere. Vamos fazer a mesma coisa com I2. Cálculo de I2. Primeira lei de Ohm. O 2 é igual a R2 que multiplica I2. Como o 2 é 9, R2 é 6, e 2 é o que nós queremos calcular. Se 9 é igual a 6 e 2, 6 e 2 é igual a 9, passando I2 para o primeiro membro. E 2 é igual a 9, aqui 6 está multiplicado, passa a ser dividido. 9 dividido por 6, e 2 é 1,5 ampere. Agora, como é que nós calculamos o I? Nós sabemos que I1 é 3 ampere e I2 é 1,5 ampere. Como é que vamos determinar o valor do I? I é a soma de I1 mais I2. Substituindo, I é igual a 3 mais 1,5. Portanto, I é 4,5 ampere. Então, a resposta. Nós temos que R é 2 ohm, U1 9 volt, U2 9 volt, I1 3 ampere, I2 1,5 ampere e I 4,5 ampere. Então, pessoal, esta é a maneira de calcularmos associação em paralelo, tá bom?
Até a próxima aula.